SCP: segurar, conter, proteger. O que é a Fundação SCP? Resumidamente, trata-se de uma área secreta, cujo objetivo é prender e estudar criaturas sobrenaturais que não deveriam estar vivos entre nós. E existem milhares de espécimes que é claro que entre eles tem alguns que são tão perigosos que nem a própria fundação poderia prender novamente. Iniciando a lista com 10. SCP-106, o Homem Velho, classe Keter. SCP-106 trata-se de um corpo vivo em decomposição. No nosso mundo ele tem os poderes imortalidade, fator de cura e a criação de portais. Para onde esses portais vão? Para a Pocket Dimension. E caso esse SCP consiga te levar para lá, simplesmente já era. Pois o SCP-106 tem total poder e controle lá. Mas não dá para os portais serem grandes o suficientes para levar criaturas como 9. SCP-3000 Anantashesha, classe Taumiel. Esse SCP é uma verdadeira fera do mar, com quilômetros de comprimento e metros de altura. Seu tamanho não é exato, pois todos que chegaram muito perto dessa criatura ficaram com uma constante paralisia. E essa paralisia fica até o SCP te achar, e assim irá te devorar. Não, irá te engolir. SCP-682, o réptil difícil de destruir, classe do objeto Keter. Pensem num réptil. Agora deixe o gigante, com fator de cura extremo, com o poder de metamorfose, sabe lá a que tamanho o limite. E por fim uma consciência inteligente, capaz até mesmo de se comunicar. Este é o SCP-682, e até hoje ele nunca foi destruído, mas isso não quer dizer que não possa ser. 7. SCP-053, a Jovem Garota, classe do objeto Euclídeo. Vamos mostrar a cena. Você avista uma garota, sente uma constante vontade de se comunicar com ela, afinal não tem nenhum pai ou mãe por perto. Então, depois de alguns minutos você enlouquece e fica querendo selvagemente atacar ela. E quando ela chegar perto, acabou sofrendo uma parada cardíaca. E esse é o poder do SCP-053, que foi capaz de colocar medo no próprio 682. Em sexto lugar, SCP-999, o Monstro das Cócegas, classe do objeto Safe. Uma gosma laranja, viva, que espalha a alegria e é pacífica. Ele é imortal, e o motivo para ele estar acima de SCP-053 são dois. Primeiro ele nunca sentiu raiva, rancor, muito menos ódio, por nada nem ninguém. E mesmo se sentisse, ele não sofreria uma parada cardíaca, porque ele não tem órgãos. Em quinto lugar, SCP-001, o Guardião da Porta, classe do objeto Euclídeo. Um ser equipado de uma espada que diz ele ser divina, fica à frente de um suposto portal onde levaria ao Jardim do Éden. Mas todos postos em teste acabaram morrendo ao chegar muito perto do portal. Como? Simples. SCP-001 levanta sua espada e a desce novamente, causando uma onda de choque que desintegra qualquer humano. Até mesmo o SCP-682 ficou inconsciente com 3 desses golpes. Ele nunca morreu, afinal ninguém chegou perto dele. 4. SCP-169, conhecido como o Leviatã, classe Keter. Imagine qualquer animal marinho considerado gigantesco. Megalodon, minúsculo. Mosasaurus, não. Até mesmo o Kraken é pequeno comparado a essa fera. E essa é a única fotografia desse monstro, que, com algumas mordidas, seria capaz de digerir a Rússia por completo. Detalhe, a Rússia é o maior país do mapa-mundi. Por sorte, essa criatura se encontra em hibernação, mas vai saber o que ocorrerá quando ela acordar.
Em terceiro lugar, SCP-2317, mais conhecido como o Destruidor de Mundos. Classe do objeto, Apollyon. É uma porta que te leva a outra dimensão, uma dimensão deserta, onde se encontra apenas vários pilares, nomeados pelo nome SCP-2317-H. Esses pilares prendem uma entidade chamada SCP-2317-K. E é esse o real perigo, pois após pesquisas foi descoberto que é um ser pré-histórico que vive da destruição de planetas. E dos 7 pilares concorrentes, apenas um está segurando essa entidade, pois os 6 restantes estão quebrados. E quando esse pilar romper, acho que já entenderam, né? Número 2. SCP Scarlet King. Ele não está contido, obviamente, mas está catalogado, então eu o considerei. Scarlet King, ou Rei Escarlate, é a entidade maligna mais poderosa existente, tendo o rei enforcado como um de seus servos. Para você ter noção de seu poder, ele foi capaz de destruir a biblioteca, uma sala cósmica onde lá estavam todos os acontecimentos do universo, armazenados em livros. E ela se foi graças a ele. Para vocês terem noção, até mesmo o deus Zalgo é fraco perante ao Rei Escarlate. Mas agora, o realmente mais poderoso ser da Fundação SCP é, em primeiro lugar, SCP-343, mais conhecido como Deus. Classe de objeto, Safe. Não se sabe se ele realmente é Deus, mas ele mostrou ter uma série de poderes, como ultrapassar paredes. Ele se autodenomina ser o Deus acima de tudo e todos. Não existe nada que discorde ou comprove seu falar. Então ele teoricamente é o ser mais poderoso da Fundação, e pode até mesmo matar SCP-1082. Mas isso aconteceu só por alguns segundos, já que ele mesmo reviveu a criatura. Você deve estar pensando, se ele é Deus, como está contido na Fundação? E a resposta é, ele não está. Diz ele que foi por escolha própria, pois tem curiosidade em ver como a humanidade age perante o sobrenatural. Caso alguma parte da lista esteja errada, ou alguma criatura que eu não coloquei na lista seja mais poderosa que uma que eu coloquei, então diga-me nos comentários. E adeus. Aqui estão os vídeos parte 2 de Ben Drowned e a origem de Ben Drowned. Os dois são diferentes, embora o título seja parecido. Eu contarei teorias sobre a origem do personagem Ben, da creepypasta Ben Drowned, e o outro, eu apenas falei a história documentada por Jadusco. Se quer saber qual vai ser o próximo vídeo, leia o comentário fixado.